final de uma onda e o início de outra. Fisiologicamente ela deve ser isoelétrica. O que seria isoelétrica? Retinha. ¿Sí? El primer segmento se conoce como segmento PQ o segmento PR, que vai do final da onda P hasta o início do complexo QRS. Tá? Se eu estou gritando muito, vocês falam, tá? Eu acabei de acordar e não estou muito consciente aí. Sim? Tá ótimo. Segmento, primer segmento, final de la onda P hasta o início do complexo QRS. Sim? Podem chamar de um segmento PQ ou segmento PR. O seguinte segmento se encontra aqui, que é o segmento ST. Muito importante, ela vamos falar muito dela, que ella se encuentra desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Segmento ST. ¿Sí? Segmento sempre representa desde o final de uma onda ao início de outra. Fisiologicamente, ela deve ser isoelétrica, reta, retilínea. Tá bom? Después del segmento, tenemos otras porciones que son los intervalos. Vou colocar até em outra cor para a gente não confundir. Los intervalos, eles já são um pouco maiores, porque o intervalo, ele já vai incluir a onda e o segmento. Aqui tem o outro, este é o intervalo também, a onda e o segmento. Sim? Quando eu falo de intervalo, acho que em português, né? Bueno, intervalo ou intervalo, temos dos intervalos também. O primeiro é o intervalo PR ou PQ, que ele já vai incluir desde o início da onda P, toda a onda P e todo o segmento. Sim? Desde o início da onda P hasta o final do segmento. Ou seja, ele já seria a atividade auricular completa, né? Tanto a função de despolarização e repolarização. Quando eu falo de onda, é somente a despolarização. E quando eu falo de segmento, nesse caso, seria somente a repolarização dessa. Certo? Intervalo, início de uma onda e final do segmento, que pode ser mais de uma onda ou mais de um segmento. Certo? Outro segmento, que é o maior segmento que temos, que é o maior intervalo que temos, desculpa, é o intervalo QT. O intervalo QT comienza en el complejo QRS e termina hasta o final da onda T. Ela já inclui o complexo inteiro, todo o segmento ST e toda a onda. ¿Sí? Esta já representa mais atividade ventricular, né? Desde a despolarização hasta a repolarização. Certo? Componentes do eletrocardiograma: ondas, segmentos e intervalos. E a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou abrir um eletrocardiograma, para ver se todas as partes estão completas, porque eu posso ter, por exemplo, um eletro assim. A gente está vivo, se é isso que estão perguntando, ele está. Mas é um eletro normal? Eu não sei o que ele tem, mas alguma coisa está impedindo a despolarização atrial. Aqui, minha paciente não tem ritmo sinusal, eu acho nenhuma hipótese, porque se tivesse ritmo sinusal, estaria marcado a despolarização pelo nodo sinusal. E se ela foi marcada pelo nodo sinusal, eu vou ter onda P. Se eu não tenho onda P e eu tenho contração ventricular, quer dizer que de algum ponto que não é daqui, saiu uma descarga elétrica. E foi para os ventrículos porque eu tenho complexo. Certo? Aqui, sim, devemos conhecer o que é esse onda P, eu tenho que saber a definição teórica. Mas eu não vou perguntar isso na prova, esqueçam disso, tá? O que é uma onda P? O que significa? Pelo amor de Deus, esse aluno não merece mais que isso, é uma ofensa. Aqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que interpretar. Não tem onda P, beleza, mas por que será? Posso não saber o diagnóstico, mas eu sei que alguma coisa está errada. E eu sei onde está essa coisa errada. Não sei o que é, mas na aurícula é. Ventrículo não, eu tenho o meu complexo. Ele despolarizou e repolarizou. Esse raciocínio é o que temos que fazer. O primeiro que eu vou realizar. Certo? Dúvidas até aqui? Aqui eu les puse detalhado cada segmento, cada onda, o que significa, o que me representa cada uma, tá bom? Para não falar que mamãe é ruim. Já está
mastigado. ¿Es encolita? Ahora voy. Esos trazados não vou ver no papel, numa folha em branco, né? Existe um papel específico, especial para o eletrocardiograma, que vai ser um papel milimetricamente quadriculado. Vou ter um papel quadriculado onde vai ter quadrados pequenos e vai ter quadrados grandes, que vamos ver que na vida real nem é tão grande, sim? Esses quadradinhos pequenos, eles têm uma medição exata de 1 milímetro por 1 milímetro. Tem 1 milímetro horizontal e 1 milímetro vertical. E dentro de cada quadrado grande, tenho 5 quadrados pequenos aqui e 5 quadrados pequenos aqui. Ou seja, se um quadrado pequeno ele mede 1 milímetro, um quadrado grande mede 5 milímetros, certo? Quando eu vou analisar, eu não vou analisar do mesmo jeito, porque quando eu analiso o meu papel e eu vou analisar ela em forma horizontal, eu sempre vou estar medindo o tempo, certo? Se eu vou atravessar este quadrado pequeno em forma horizontal, eu tenho que medir essa distância em tempo. Quanto tempo eu vou demorar para atravessar ela? Sim? O tempo que fisiologicamente eu devo demorar em atravessar um quadradinho pequeno vai ser 0,04 segundos. Certo? Quer dizer que se eu atravessei em 0,04 segundos um quadradinho pequeno, quanto tempo eu demoro em atravessar um quadrado grande? O que eu tenho que fazer? Multiplicar isso vezes 5, porque eu sei que um quadrado grande tem 5 quadrados pequenos, sim? Então, o tempo que eu vou demorar em atravessar um quadrado grande vai ser 0,20 segundos. E a partir daqui eu já posso calcular todo o tempo que eu quiser. Quero saber quanto tempo eu demoro em atravessar 2 quadrados grandes? 0,20, 0,40, 60, 80 em 1 segundo. Eu já tenho uma velocidade por segundo, então. Se eu atravesso um quadrado pequeno, 0,04, um quadrado grande, 0,20, quer dizer que por segundo, por cada segundo, eu tenho que atravessar 5 quadrados grandes. Seria 25 milímetros por segundo, eu já tenho uma velocidade estándar. Já posso calibrar essa velocidade do meu eletrocardiograma, certo? Agora, quando eu vou analisar esse papel eletrocardiográfico em forma vertical, eu já não estou analisando o tempo. Aqui já estou analisando voltagem, o potencial de ação da descarga elétrica que eu estou analisando. Se eu vou, por exemplo, atravessar aqui em forma vertical, eu sei que é 1 milímetro também. Mas 1 milímetro assim em vertical, eu não demoro tempo. Eu uso milivolts. Tenho que ter uma descarga elétrica específica para que eu possa atravessar. Sim? A quantidade de descarga elétrica que eu preciso para atravessar um quadrado pequeno em forma vertical seria de 0,1 milivolts. Esse é o potencial de ação que eu preciso para poder atravessar um quadrado pequeno. Se eu atravessar 2 quadrados pequenos, quantos milivolts eu preciso? 0,2, certo? 3, 0,3, 0,4, 0,5. Então eu atravesso um quadrado pequeno, lembra-se que vertical, tá? Se horizontal é tempo. Vertical, necessito 0,1 milivolts para atravessar um quadrado pequeno. E eu preciso de 0,5 milivolts para atravessar um quadrado grande. Então aqui eu já tenho também um potencial de ação por milivolts. Em 1 milivolts, quantos milímetros eu consigo atravessar com esse potencial de ação? 1 milivolts. Quantos milímetros? 5 milímetros. Eu não atravesso com 0,5? E 10 milímetros? 1. Puxa, Maria. Hoje não, tá? Ah, 0,1. 0,1 atraviesa 1 milivolt, certo? 2 milímetros, 0,2 milivolts. 3 milímetros, porque eu estou falando 1 milímetro, um quadradinho pequeno mede 1 milímetro, sim? Cada milímetro para que eu possa atravessar, eu preciso de 0,1 milivolts. Então, se eu tenho 5 milímetros, eu preciso 0,5 milivolts. E quer dizer que para atravessar 2 quadrados grandes, eu preciso de 1 milivolts. 1 milivolts.
Então, a minha voltagem que eu vou fazer para poder calibrar meu eletrocardiógrafo que vocês têm em cada clínica, eu tenho que ver que a velocidade em tempo, eu tenho que atravessar por cada segundo, seria 25 milímetros por segundo, né? De forma horizontal. Se eu vou atravessar de forma vertical, tenho que atravessar 10 milímetros por cada milivolt de potencial de ação. Certo? Dúvidas aqui? Por que eu tenho que saber isso? Porque quando eu vou fazer o eletrocardiograma, eu tenho que ver se ele está na velocidade certa, porque caso contrário não tem como eu analisar esse potencial de ação do meu paciente. E tenho que ver também se tem essa pequena, é como se fosse uma setinha que devem ver, de certo já viram em vários papéis eletrocardiográficos, onde te vai abarcar 2 quadrados grandes, que ele está medindo a voltagem que ele está pedindo por cada milivolts desse paciente, certo? Aí eu posso falar, a palavra que devem ter ouvido já, que esse eletrocardiógrafo está calibrado, ou nivelado, como queiram falar, sim? Tiene que estar a 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt. Caso contrário, tem que trocar o tipo de papel. Tá bom? Aí já posso mirar isso no eletrocardiógrafo mesmo. Se não conseguirem ver, peçam para os seus tutores para eles verem, que tenho certeza que vão saber mostrar para vocês. Tá bem? Uma vez que eu já sei como se analisa esse papel, então eu já posso colocar aqui as minhas ondas, certo? Quando eu pongo mis ondas ou componentes do eletrocardiograma, eu já posso analisar várias coisas. Eu já sei que esto é uma onda P que me representa a despolarização auricular, mi complejo me representa a despolarização ventricular e esse aqui é uma repolarização ventricular. Eu já posso calcular o tempo que ele demora em acontecer. Existem valores de referência que não precisam aprender, tá? Mas eu posso analisar ele, se ele está demorando muito ou se ele está rápido demais. Sempre eu vou colocar valores de referência e geralmente tem, não precisa decorar isso. Só para a gente poder analisar, aqui já les puse 2 valores de referência, para que a gente analise, né? Um valor de referência, o tempo ideal, que um intervalo PR deve demorar, deve ser em 0,16 segundos, certo? Pode ir até 0,20 inclusive, mas eu coloquei aqui um valor estándar. Como eu sei se esse intervalo PR demorou esse tempo mesmo? Como eu posso ver isso? O que eu ia fazer? Vou contar a quantidade de quadradinhos que ele ocupou de forma horizontal. E essa quantidade de quadradinhos eu multiplico vezes 0,04. Que é o valor em tempo de cada quadrado pequeno, certo? Aqui podemos contar. O meu intervalo PR começa aqui e termina aqui, certo? Então, me vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 0,04 me dá 0,28. Esse intervalo está certo ou está errado? Ele demorou muito, ele acelerou muito ou atrasou? Atrasou. Eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo a minha despolarização, minha atividade auricular está acontecendo, mas tem algo retrasando ele. Minimamente esse paciente vai estar bradicárdio. Está lento? Para sair esse impulso daqui, lembre-se de nosso sistema de condução normal. Para sair o impulso de aqui e poder chegar a descarga elétrica aqui, que seria desse trajeto daqui a aqui, né? Que vai ser meu intervalo PR, demorou mais do que deveria. Tem algo impedindo aqui. Quem sabe tem um bloqueio, um tumor, sei lá, uma hipertrófia, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que ele está demorando, certo? Não necessito saber todos os diagnósticos, é impossível. Existe uma especialização em cardiologia só de eletrocardiograma, então não podemos aspirar a isso, mas pelo menos eu tenho que saber se esse eletro está normal ou não. Saber quando eu grito pedindo ajuda e quando não. Que também ajuda isso. Quando eu vejo um eletro, eu não sei o que está acontecendo, mas normal não está, socorro. Já não estou ajudando também? Agora, se nem eu sei o que é o normal, como que eu ajudo? O paciente morre na minha frente, eu não sei nem do que ele morreu. Certo? Então, tendo essa primeira noção de um eletro normal, se eu sei que eu vou avaliar isso em forma horizontal, o meu tempo, eu tendo o meu valor de referência, eu sei se isso demorou ou é rápido demais.
Posso fazer com outro intervalo também, examinando uma atividade ventricular, que seria o meu intervalo QT, que tem um tempo ideal que deve de realizar-se em 0,35 segundos. Pode chegar até 0,40 como máximo. Eu vou fazer a mesma coisa. Que eu ia medir? Mi intervalo comienza aqui no início do complexo que é 10 e termina al final de mi onda T, certo? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 0,04, 0,44. Está atrasado ou está acelerado? Atrasado. Atrasado também. Podemos colocar vários exemplos, fazer ele pequeno e vai estar acelerado. Então, vou procurar um aumento da função ventricular, um aumento da função auricular. Já sei por onde me dirigir. Já sei por que direção eu vou procurar para achar essa alteração. Certo? Não é o que vamos fazer com maior frequência, mas sim é um jeito de que vocês possam analisar e ir fazer um raciocínio como eu vejo o eletrocardiograma. Não é 2 mais 2 é 4, não. Aqui tenho que analisar essa função e tentar buscar essa causa, por que está acontecendo. Não sempre eu vou ter um diagnóstico, sim? Não sempre eu vou ter. Eu tenho que saber que alterações podem estar ocorrendo e em que região desse sistema cardiovascular. Certo? Dúvidas aqui? Esse eletrocardiograma vou visualizar não por fragmentos, né? Geralmente eu vejo assim. Isso aqui até nem é um eletro real. Este é um gráfico. Um eletro real, você vê? Assim. Que já vai estar dividido. Vocês viram? Esse é um quadrado grande, tá? Os pontinhos dentro são quadrados pequenos. Ou seja, o quadrado grande nem é tão grande. Se eu tenho dificuldade de visão, corrija, viu? Porque vamos necessitar dele. Tem ocasiões que usar um lupa, que tem um transtorno de visão tão grande, o pequeno uma presbícia, por exemplo, grande, usa lupa. Hoje em dia já existem digitais e tudo mais, né? Mas no papel, eu tenho que saber olhar, certo? Esse papel, como está milimetricamente quadriculado, ele também está dividido por segmentos. Vocês podem ver aqui, ó. Tenho aqui 1, 2, 3, tenho ABR, ABL, ABF, e tenho aqui desde V1 hasta V6. ¿Sí? Eso es lo que llamamos de derivaciones. Las derivaciones, eu gosto de chamar elas de pequenas câmeras. Por que seriam pequenas câmeras? Se eu tenho, vamos supor, eu vou tirar uma foto minha, certo? E eu coloco essa câmera de frente assim. Que imagem será ela me dar? Ela me dá mais, sei lá, olhos, nariz, boca, certo? Mas se eu mudo esse ângulo dessa câmera e pongo aqui, é a mesma imagem. Eu vou ter a mesma informação? Não, aqui vai ser, aqui muda a informação, aqui muda a informação, é a mesma imagem. O mesmo ocorre com as derivações. Eu vou ver a atividade elétrica do coração, obviamente, mas dependendo do ponto onde ela se localiza, eu vou ver melhor ou pior uma atividade elétrica. Um exemplo, se eu coloco uma derivação aqui, eu vou ver melhor uma atividade auricular, certo? Certo. Se eu quero ver uma atividade ventricular, eu vou olhar essa derivação? Eu tenho que olhar essas. Ou umas que se colocam aqui, pelo menos. Certo? Por isso, assim se interpretam as derivações. E elas se dividem em derivações que chamamos bipolares, que as nossas bipolares estão aqui, D1, D2 e D3, tá? Bipolares, temos D1, D2 e D3. E depois temos as unipolares, que essas unipolares, elas voltam a se subdividir em unipolares precordiales e unipolares periféricas. As precordiais são V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E as periféricas são ABR,
ABL e ABF, que podem ver aqui. Quer dizer que essas são as bipolares de 1, de 2, de 3. Y ABR, ABL, ABF son mis unipolares periféricas, y desde B1, B2, B3, B4, B5 y B6 van a ser mis derivaciones precordiales. Unipolares também, mas precordiais, certo? Uma vez que eu conheço as minhas derivações, eu tenho que localizar o meu paciente, ¿sí? Electrocardiógrafos já devem ter visto que ella tiene una porción un poco más distal que parecen unas pinzas, y esas son las mías derivaciones unipolares periféricas, que son ABR, ABL y ABF. Recomendação: aprendam-se as derivações, não as cores. Brasil e Flamengo não sempre funciona, certo? Porque se o aparelho que eu posso fazer Brasil e Flamengo é um aparelho americano, certo? Mas pode ser, se um aparelho, por exemplo, europeu, já tem um color branco, tem lilás. Se pegar o aparelho chinês, tem um monte, tem laranja, tem, sei lá, fúcsia, tem um monte de cores. Então, se você decorar uma cor, recomendo que não façam isso. Chegar outro aparelho de outra origem, já mudou as cores e você se perde inteiro. Aprenda-se las derivações, tá bom? La derivación ABR, que vamos a localizar, identifica geralmente com vermelho, mas pode ser qualquer cor, vem de right arm, certo? Entonces voy a localizar en el pulso del paciente con essa pequena pinça, que tem uma porção mais metálica na região distal. Posso colocar gel ou não? E coloco aqui no pulso de mi paciente. Braço derecho. ABL, left arm, le voy a localizar en mi brazo izquierdo. Y mi ABF, lembre-se sempre de F de foot, donde voy a poner en mi pie izquierdo, en el miembro inferior izquierdo. Si yo voy a localizar esas derivaciones, serían así, ¿no? ABR, brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, miembro inferior izquierdo. Siempre voy a tener una derivación que va a ser un neutro, geralmente é o preto, tá? Pero esse neutro vai funcionar como se fosse um fio terra. Ele não mide nenhum tipo de potencial de ação. Isso me ajuda a equilibrar um pouco esse ponto final do ABF como tal, para que ele não fique desviado essa descarga elétrica. Por isso que quando eu vou representar, ela fica no ponto médio, porque na perna esquerda e direita eu tenho um potencial zero, seria meu fio terra, assim dizer, e aqui tenho marcador de potencial, então sempre ela vai ficar no ponto médio. Então, quando eu vou tentar representar ela, sempre me vai representar um triângulo perfeito, que é o que estou mediando, e não um triângulo desse jeito, certo? Porque este sí está en el miembro inferior izquierdo, pero la descarga geralmente se centraliza porque a outra perna tiene una medición de zero de potencial, ¿sí? Uma vez que eu localizei já no meu paciente mis derivações, que são unipolares e periféricas, porque unipolar, ele vai ver um polo só, um ponto específico. E quando digo bipolar, vai ser uma comparação de dois polos, de um ponto para o outro, certo? Quer dizer que se já tenho mis derivações que são unipolares periféricas, eu já posso medir as bipolares. Las bipolares se localizan. La D1 me va a medir esa descarga desde ABR a ABL. Então, a minha D1, ela vai assim. Lembre-se que o sistema de condução vai de direita para esquerda, de cima para baixo, negativo para positivo. Então, se eu vou positivar aqui, vai ser negativo e aqui positivo. Não é o mais importante, mas para que a gente já tenha uma noção, tá bom? Quer dizer que esto es mi D1. Si voy a medir mi D2 me mide la distancia de la descarga desde ABR a ABF. Aquí va a ser mi D2. Si yo voy a colocar el signo de positivo o negativo, aquí va a ser negativo y aquí positivo. Direita para izquierda, de cima para baixo, negativo para positivo. Y desde el punto de ABL a ABF, voy a tener mi D3. De cima para baixo, negativo para positivo, certo? Localicei derivações que são periféricas unipolares e já localizei as minhas
bipolares, ¿cierto? Ahora nos falta una, que son mis derivaciones precordiales. En las precordiales, como o nome mesmo diz, ela vai ter uma localização no precórdio do paciente. Já devem ter visto também que são pequenas ventosas que se adherem por la sucção, e existem outros modelos que elas grudam também, sim? Essas derivações, um eletrocardiógrafo standard, ele vem com 6 precordiais, mas lembre-se que existe, hoje em dia existe até 12 precordiais, que eu posso colocar até na região posterior. El estándar, el tradicional, viene hasta derivaciones del V6 somente. Podem encontrar como V ou podem encontrar como C também. Deixa eu sair um pouco disso. Quando vou localizar mi V1, voy a vestir al paciente, ¿cierto? El V1 se localiza en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Onde eu encontro isso? Palpa. O olhômetro não funciona, porque vai ser diferente em cada tórax. Palpa. Voy palpando de arriba para abajo, primer espacio, segundo, tercero y así vamos, ¿tá? Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, V1. Voy a localizar mi V2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Vamos a ficar paralelas una a la otra. Después del V2, me debo de ir al V4 directamente, porque el V3 não tem um ponto específico. Ela se encontra num ponto médio entre o V2 e V4. Então, depois do V4, depois do V2, eu vou colocar o V4 diretamente. El V4 se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular izquierda. Coincide com o ictus cordis e com o foco mitral, se é que o meu paciente tem um tórax simétrico. Tá bem? Quinto espacio, línea hemiclavicular izquierda. Já tenho V2, já tenho V3, vou colocar. Já tenho V2 e V4, posso colocar V3. V3 não sempre vai se localizar no espaço intercostal, vai depender do tórax. Às vezes pode ficar até em cima do osso costal, que está correto, certo? A partir do V4, eu já vou seguir o mesmo espaço intercostal. Vai ser quinto espaço também. Solamente que vamos mudar a linha perpendicular. Se eu coloquei o V4 em la linha hemiclavicular, quinto espaço, V5 eu coloco quinto espaço também, só que na linha axilar anterior. Y V6 también en el quinto espacio, pero la línea axilar media. Y vai seguir esse arco costal. Certo? Vou sair daqui para que possam ver. Aí já localicei todas as minhas derivações que vão ser precordiales. Se eu vou colocar aqui no nosso triângulo do paciente, aqui o que estamos examinando é o coração, certo? Vamos ver aqui o coração que vai sair bonitinho. Melhorou, hein? Não pode falar absolutamente nada. Se eu vou localizar dentro de mi triângulo, minhas derivações seriam V1 e V2, ela vai estar mais ou menos aqui, né? Esta vai ser V1, esse vai ser V2. Quarto espaço intercostal. V3 e V4 vai estar mais ou menos aqui, 3 e 4. Que me vai dar uma informação um pouco mais de cara anterior, né? Especificamente o ventrículo esquerdo. Agora, V5 e V6, ele já está mais lateralizado. Lateralizado e em porção baixa, ou seja, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 6. V5 e V6. Já não vai me dar uma cara anterior? Se as derivações são pequenas câmeras, a visão que eu vou ter não vai ser da cara anterior. A visão que eu vou ter já vai ser mais lateral baixa. Sim? E assim sucessivamente eu vou saber onde estão as derivações. Eu devo saber localizar, obviamente. E uma vez que eu sei localizar, eu já sei que parte da área cardíaca eu estou olhando. Se eu estou vendo uma alteração, vamos colocar um infarto, que seria o mais comum, não é o único, mas vamos supor, se eu vejo um infarto e esse paciente está infartando e eu falo que é cara inferior, será que eu tenho que olhar na BR? D1? Onde tenho que mirar? D2, AVF e D3, que é o que está me dando essa informação inferior. Para que eu possa falar que esse infarto, colocando um exemplo só, tá? Que esse infarto é cara anterior, eu tenho que mirar V3 e V4, porque é o que está me dando essa informação, certo? Por isso é que eu les dividi aqui, quando vou a mirar
mis derivaciones, eu tenho que mirar as derivações onde elas estão e o que ela me representa. Isso eu tenho que aprender. Independentemente se vai cair na prova ou não, cai na vida. Precisamos saber isso. Se é que eu estou olhando D2, D3 e ABF, estou vendo o cara inferior. Quer dizer que uma alteração na pared inferior eu tenho que olhar nessas derivações. Onde estão essas derivações aqui? Ó? D2, D3 e ABF. Elas não sempre estão seguidas por colunas organizadas. Eu tenho que saber onde estão as derivações e o que ela me representa. Vou mirar aqui, aqui e aqui. Eu tenho infarto nessas derivações e infarto de cara anterior. Esse é meu diagnóstico completo, certo? Pode ser também que meu paciente tenha uma alteração somente septal. Então eu tenho que ver V1 e V2. Porque me está dando esta informação de área septal. Se eu vou mirar V3, V4, me está dando informação de esta cara cardíaca. Cara anterior, especificamente do ventrículo esquerdo. Se vou mirar V5, V6, eu estou vendo lateral, mas lateral baixa. Porque lateral alta eu tenho que ver outras derivações. Lateral alta já vai ser AVL e D1. Não está me dando essa informação? Porque o coração está assim, né? Bem inclinado, porque não está reto. Então, a lateral alta me dá essa informação. Certo? Se puedo mirar, por exemplo, sei lá, mais de uma porção, eu tenho que ver mais de uma derivações. Não necessariamente ele vai infartar somente nessa divisão. Às vezes ele tem um infarto enorme, por exemplo, que le chamamos de um infarto de la cara anterior extenso. Ela vai desde V1 hasta V6. E eu posso dar um prognóstico ao meu paciente. Porque não é o mesmo que ele tenha um infarto de cara inferior do que um infarto de la cara anterior completa ou anterior extensa. Porque aqui quem sabe o que obstruiu foi uma circunflexa. E aqui já não, aqui já foi uma troncal coronária esquerda, por exemplo. Que a irrigação é muito pior. Aqui esse paciente sobreviveu, aqui morreu. Ou seja, a diferença é grande. Parece algo teórico tão simples, mas a consequência do meu erro, sim, é diferente. Aqui, quem sabe, eu faço um tratamento conservador, aqui já tem que ser cirúrgico. Cambia muito meu atuar aqui. Por isso, eu não tenho outra opção do que aprender derivações. Eu tenho que saber onde estão e o que elas me representam. Certo? Dúvidas? Aqui. Aqui falta um palitinho, tá? Coloca um D3 aí. Outro? Vamos tomar um cafezinho, acorda e volta. Continuar, gente? Acordar? Continuamos com o estudo do eletrocardiograma normal. Não saímos da normalidade ainda, onde já vimos tudo que se refere a derivações como tal. Lembre-se de aprender onde estão as derivações, certo? E que porção é que eu estou vendo essa atividade elétrica. Estávamos falando no início que vocês viram, esse é um eletronormal, certo? Vocês viram a diferença do tamanho, principalmente dos complexos, em uma derivação e outra? Se vamos ver, por exemplo, aqui, em D1, olha o complexo aqui pequenininho. Por que vocês acham isso? Porque D1 não está aqui? Será que eu vou conseguir ver ventrículo? Não. Então, aqui, nesta porção, a atividade elétrica que eu vou ver melhor vai ser auricular. Então, os ventrículos, eu não vou ver ele grande, não vai ser tão expressado eletricamente. Coisa que é diferente quando eu olho uma derivação, por exemplo, precordial. Porque as derivações precordiais estão em cima do ventrículo. Então, nos precordiais, olha o tamanho do meu complexo. Olha o tamanho da onda T. E para esta derivação, tem que ser desse tamanho. Porque eu estou olhando direto a ela. Ela está medindo essa atividade elétrica nessa região. Sim? Importante conhecer isso para que eu não faça um erro de diagnóstico. Nossa, aqui está alterado o ventrículo. Não. Para essa atividade, para essa região que eu estou olhando, é normal que eu veja maior um potencial em ventrículo do que na aurícula. Certo? E outra também, vocês viram que a VR está aqui sozinha? A VR é a que me dá informação aqui do ventrículo direito.
e ela sempre deve estar invertida. Lembre-se que este é o ponto mais negativo que eu tenho. Então, ela tem que estar ao contrário. Isso me ajuda a saber se você colocou os eletrodos corretamente. Vocês veem aqui que a onda T está negativa? A onda P está para baixo? E até o complexo, até a onda Q está aqui em cima. Ela se vê uma visão virada, como se fosse espelho. E esse é o fisiológico que tenho que visualizar. Porque aqui eu estou vendo o ponto de saída da despolarização mais grande que tem. Seria o ponto mais negativo. Então eu tenho que ver ela invertida. Se a VR está normal, ela está em ondas normais, quer dizer que eu troquei os meus eletrodos. Coloquei a VR para cá e a VR para cá. Sim? Isso me ajuda um montão para que eu possa identificar se eu coloquei certo. Sim? Por isso que ela não está marcada como tal. Mas se querem delimitar a região que eu estou olhando, quando eu vejo a VR, eu estou vendo a aurícula direita. Sim? E a da auricular direita é o polo mais negativo, por isso eu vejo essa derivação invertida. Tá bem? Dúvidas aqui, gente? Depois de ver as derivações e depois de ver as regiões que eu estou visualizando, né, as caras cardíacas como tal, tenho que continuar analisando o eletro normal e agora tenho que ver a frequência cardíaca no eletrocardiograma. Se acharam que medicina não tem cálculo, é aí onde é errado. Quando vou analisar a frequência cardíaca, posso analisar em los dois tipos, tanto em um eletro regular como em um eletro irregular. E para isso temos pequenas fórmulas que eu tenho que decorar e tenho que aprender a fazer. ¿Sí? La primera es la que se conoce como regla de 1500. A regra de 1500, voy a agarrar 1500. ¿Por qué 1500? Porque yo tengo alrededor de 1500 quadradinhos pequenos no eletrocardiograma. Depois vamos ver que existe uma regra também de 300, onde eu conto quadrados grandes, porque tenho 300 quadrados grandes nesse eletrocardiograma, certo? Então, aqui, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar 1500 y voy a dividir en la distancia R y R de cuadrados pequenos. Parece difícil, mas não é. Aqui vamos meio que inventar um intervalo, que não é um intervalo real, que se conoce como intervalo RR. Intervalo RR seria, que é a distância que eu vou medir desde uma onda R a outra. Sim? Esse é um intervalo, por quê? Porque ela está incluindo ondas, segmentos, inclusive, tá? Mas não forma parte dos componentes como tal. A gente usa ele só para medir frequência cardíaca, certo? Essa distância ou esse intervalo R e R, como eu posso medir? Eu posso medir contando quadrados pequenos, eu posso medir contando quadrados grandes, inclusive eu posso medir contando tempo. Sim? Na regra de 1500, o que eu faço? Eu vou pegar 1500 e vou dividir em número de quadrados pequenos que eu tenho de uma distância R a outra. En esta, por exemplo, quantos quadrados pequenos será eu tenho? Eu não tenho 3 quadrados grandes? E dentro de cada quadrado grande, quantos quadrados pequenos eu tenho? Então seria 15. Então tenho essa distância R e R de quadrados pequenos, seria 15. A minha fórmula seria 1500 dividido 15, que me vai dar 100. Frequência cardíaca, 100. Olha que fácil. Terceira série. 1500 vou dividir em la cantidad de quadrados pequenos de uma onda R a outra, ou seja, na distância de intervalo RR. Este caso, quantidade de quadrados pequenos. Se me deu 20, eu coloco 1500 dividido 20. Se eu coloco, sei lá, me deu 5, eu coloco 1500 dividido 5. E o resultado vai ser minha frequência cardíaca. Certo? Outro exemplo. Aqui les puse outro eletrocardiograma. Aqui, por exemplo, as minhas, vou vir aqui um pouco para vocês verem. Aqui, por exemplo, minhas ondas R, elas estão mais longe uma da outra, que é indicativo que meu paciente está mais bradicárdico, certo? Porque já está mais distante. Aqui, neste caso, o exemplo que eu coloquei, me deu 1, 2, 3, 4, 5 quadrados grandes, certo? Quer dizer que tenho 25 quadrados pequenos. Se eu vou aplicar a minha regra de 1500, vai ser 1500 dividido em 25, que me vai dar 60. Este paciente tem uma frequência cardíaca de 60 e este tem uma frequência cardíaca de 100. E assim podem colocar infinitos eletrocardiogramas onde puedo calcular. Certo? Que fácil,
Vamos a ver. Esta es una fórmula que ya aprendimos. Regra de 1500. Tenemos otra, que es la de 60 o 60 segundos. Donde voy a agarrar 60 e eu vou dividir na distância RR em tempo. R em tempo. Como será que eu posso fazer isso? Se eu tenho, aqui por exemplo, 15 quadrados pequenos, certo? Como eu passo 15 quadrados pequenos em tempo? Multiplico vezes 0,04. Cada quadradinho pequeno não tem esse valor em tempo. Então, para que eu passe esta distância em tempo, tenho que multiplicar vezes 0,04. Que neste caso me vai dar 0,60. Que eu vou ter 60, então, aqui, dividido 0,6 ou 60. Que me vai dar 100 também. Regra de 60 ou 60 segundos, eu vou pegar 60 e eu vou dividir essa distância RR em tempo. Como eu faço isso? Pego quantidade de quadradinhos pequenos e multiplico vezes 0,04. Nesse caso eu posso fazer igual. Eu tenho aqui, quantos quadradinhos pequenos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 25 quadradinhos pequenos. 25 vezes 0,04, 1. 60 dividido 1, ¿cuánto me da? 60 dividido 1, me preocupé un poco. Que susto, no me viu, Maria. 60 dividido 1 me dá 60. Frequência cardíaca 60. E assim eu posso fazer também infinitamente todas as distâncias. Se tem 20, 20 vezes 0,04, eu estou convertendo ele em tempo. Sim? 60 dividido R em tempo. Também eu posso utilizar para calcular frequência cardíaca. Certo? Dúvidas aqui? Não saiu da terceira série ainda, hein? Aqui les puse outro exemplo para que vocês se divirtam depois, para poder calcular tanto frequência cardíaca em regla de 1500 e RR em outros tipos ou em outros elétricos. Podem pegar qualquer um, também eu posso fazer. Certo? Tenho outra que acho que vão gostar mais. Essa é mais fácil. É o que você acha. Certo. Puxa, eu também achei isso mais fácil. 300 dividido RR. Quando é a mais fácil? Que aí eu estou de acordo. Quando vai ser fácil? Porque eu estou pegando os quadrados grandes. A conta é mais fácil de fazer. Então, eu vou fazer 300 dividido o número de quadrados grandes. Por exemplo, aqui, essa distância. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 300 dividido 5. Posso até fazer uma regrinha aqui. 300 dividido 5 me dá 60. Se a onda R estivesse aqui, eu tenho quantos quadrados grandes? 1, 2, 3, 4. Seria 300 dividido 4. Seria 75. 300 dividido 3 seria 100. 102, 150. E se está aqui, é uma frequência cardíaca de 300. Fácil, né? Fácil. Quando a onda R está no início de um quadrado grande e no final da outra. Agora, se eu coloco essa aqui, é aí que deixou de ser fácil. Por isso que às vezes é fácil e às vezes não. Nem é tão difícil também. Quando ele está aqui ou no meio de qualquer quadrado, também eu posso calcular. E devo calcular a frequência cardíaca exata. Como eu faço? Aqui, vamos suponer que minha onda R está aqui, certo? Entre 60 e 75. Vamos ampliar esse aqui no zoom. Sim? A minha onda R está aqui. Como vou calcular? Vou fazer a diferença de los extremos. Por que seriam extremos? Porque ela está dentro de uma frequência cardíaca entre 60 e 75, certo? Eu vou pegar a diferença entre eles e dividir entre o número de quadradinhos pequenos. Quantos quadradinhos pequenos eu tenho dentro de um quadrado grande? Então, eu sempre vou dividir entre 5. E neste caso, 75 menos 60 me dá? 70. Eu estou preocupada de verdade. Vocês tomaram café? Pelo amor de Deus, tá balinha de café ajuda. 75 menos 60 me dá? 15. 15 dividido 5? 3.
Quiere decir que aquí ya tengo el valor de cada quadradinho pequeno. 3 seria aqui 60, aqui é 60. Se estivesse aqui 63, se está aqui 66, posso calcular todos. 69, 72, 75. Olha que fácil. Diferencia dividido entre 5. ¿Sí? En este caso, mi paciente tiene una frecuencia cardíaca de 66. E se essa onda R está aqui, por exemplo? Vou fazer a mesma coisa, só que vai virar um resultado diferente, obviamente. Vamos levar este espaço aqui. Aqui a minha frequência cardíaca está entre 60 e 50, certo? O que eu vou fazer? Diferença entre elas. 60 menos 50? 10. 10 dividido 5? Quanto? Ah, tá. 2. Quer dizer que cada valor de quadradinhos pequenos, nesse caso vai ser 2. Posso calcular. 50, 52, 54, 56. Se estivesse aqui vai ser 58. Se estivesse aqui, 60. Que legal. Olha que fácil. Olha que legal. Não sempre é tão fácil, mas continua sendo fácil. Tá vendo? Regra de 300. Se a minha onda R está assim, nem preciso fazer isso. Tá bom? Perfeito. Quando eu vou fazer? Quando ela está no meio, quando está no início nem no final de um quadrado grande. Se está no início, tanto a primeira onda R e a outra, certo? As duas têm que estar. Eu vou fazer o cálculo a partir da onda R que está no início de um quadrado grande. Não posso começar, por exemplo, dessa onda R para lá. Não posso fazer isso. Tenho que começar na onda R que está no início de um quadrado grande, que pode ser em qualquer derivações. Eu posso calcular isso em qualquer derivação, desde D1 até V6. Por quê? Porque essas regras eu utilizo em um ritmo regular. Essa distância de uma onda R a outra deve ser iguais em todas as derivações. Sim? Solamente puedo utilizar em ritmo regular. Porque se mi paciente tem um electro assim, não é um ritmo regular. Essa distância R não dá igual. Seja lá a fórmula que eu utilizar, vai me dar um valor diferente em cada um. E cada vez que eu repito o eletro, isso vai mudar também. Porque mi paciente não apresenta um ritmo regular, certo? Então, mis fórmulas, todas essas, eu posso qualquer uma, sim? Na vida real não precisa fazer todas. Uma delas que você escolhe está te dando a mesma informação. Na prova eu vou cobrar as 3. Porque vocês são alunos meus. E eu não tenho aluno ruim. Eu tenho aluno reprovado. Ruim, não. Verifica até ser bom. Certo? Então, para o aprendizagem, sim, devemos aprender os 3. Mas na vida real, saibam que podem escolher um. Todos te dão a mesma informação. Sempre e quando esse eletrocardiograma seja um eletro regular. Essa distância RR tem que ser igual. Porque se é diferente, eu já não posso usar nenhuma delas. Quando é diferente, eu tenho que utilizar outra reglita, que parece difícil, mas não é. Que le llamamos de ondas, voy a contar las cantidades de ondas R em 6 segundos. E essa quantidade eu multiplico vezes 10. Parece difícil, mas não é. Vamos pensar comigo. Cantidade de ondas R em 6 segundos. Como eu vou saber o tamanho de 6 segundos? Porque o tamanho, lembra-se que o tamanho é tempo, certo? 1 segundo, por exemplo. Quantos quadrados grandes tem que ter? 5, certo? Quer dizer que 5 quadrados grandes de tamanho em segundo. E 6 segundos? 5 vezes 6. Quanto vai dar? 30. Ah, tá. Eu tô preocupada, de verdade. Às vezes tem uma preguiça de falar só, né? Sim. 5 vezes 6 me dá 30. Sim? Quer dizer que esse tamanho de 6 segundos, o que eu tenho que fazer? Contar. Vou contar 30 quadrados grandes e esse tamanho me dá 6 segundos. Certo? Que aqui já contamos. Aqui já contei. Vou contar desde a primeira onda R, que está mais perto do início de um quadrado grande. Esse aqui está um pouco longe, certo? Então eu comecei daqui. De aqui conto em adelante 30 quadrados grandes, que já contamos aqui. Esse é o tamanho de 30 quadrados grandes. E nestes 6 segundos, que é 30 quadrados grandes, eu vou contar quantas ondas R eu tenho.
que en este caso me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de ondas R en 6 segundos vezes 10. 6 vezes 10, 60. Olha que simples, viu? Parece difícil, mas não é. Aqui sempre me vai dar um valor de 10 em 10, porque eu vou contar o número de ondas R, que pode me dar 7, 8, 9, e sempre me vai dar 70, 80, 90. ¿Sí? Ese es el valor que puedo tener en un ritmo irregular, que nunca vou ter um valor exato, mas pelo menos eu vou saber se meu paciente está taquicárdico ou bradicárdico. Tá bem? Número de ondas R em 6 segundos vezes 10. Acabou. Aqui eu tenho que analisar, né? Obviamente, se eu dou para vocês um eletro assim, vocês não têm outra opção do que usar essa fórmula. Não posso utilizar nenhuma dessas. Antes de calcular o eletrocardiograma, tenho que mirar se mi paciente tem um ritmo sinusal ou se tem um ritmo regular ou não. Se tem um ritmo regular, como eu vou saber isso? Eu vou ver na distância RR. Todas são iguais em todas as derivações? Beleza, qualquer uma delas está certa. Pero se tenho um ritmo irregular, não posso utilizar nenhuma dessas. Estou obrigada a utilizar a regra de ondas R em 6 segundos vezes 10. Certo? Tenho que aprender essa também? Por supuesto que sim. Porque na prova eu vou colocar um monte de eletros bonitinhos, onde vocês vão saber, devem saber as fórmulas, obviamente, e saber quando aplicar uma e quando aplica a outra. Sim? Dúvidas aqui? E na prova não vou usar calculadora, nem venham. Pelo amor de Deus, me faça passar essa vergonha. Não. Se não sabe somar, não pode ser médico, eu não vou permitir. Não vou permitir. Só vão treinando, escrever e somar palitinho, pelo amor de Deus. En el examen não se usa calculadora. Olha. P1, P2, final, complementar, extraordinário, extra do extra, todos. Eu não entendi do 6 segundos. 6 segundos. Esse é 6 segundos. Todos os irregulares É porque ficando curiosa. Tá na mesma. Só que Tá na mesma das irregulares. Se você viu RR diferente, um maior que o outro, uma diferença em uma derivação já é irregular. 6 segundos. Certo? Dúvidas aqui? Mexi com o psicólogo um pouco, mas 6 segundos. vamos lá. Vamos a terminar ya el electro normal. Vamos lá. Cuando yo voy a mirar mi electrocardiograma, vou virar para cá. Quando voy a mirar mi electrocardiograma, lembre-se, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se todos os componentes estão presentes, certo? Si tiene ondas, si tiene segmentos, si tiene intervalos, todas elas. Después voy a mirar si es que ese mi electrocardiograma está calibrado. Que tengo que mirar si ela está a 25 milímetros por segundo y si ela está a 10 milímetros por milivolts, ¿cierto? Después que voy a mirar, tengo que mirar las derivaciones. Tengo que ver si todas las derivaciones están presentes, si AVR está ao contrário. Tengo que ver, AVR tiene que estar negativo, lembrense. Tiene que estar al contrario, ¿cierto? Y después voy a calcular frecuencia cardíaca. Para calcular a frequência cardíaca, eu tenho que ver se as RR estão regular ou irregular. Se está regular, todas iguais, qualquer uma delas me serve. Se está irregular, estou obrigada a hacer em ondas R em 6 segundos por 10. Certo? A partir daí, já posso ir vendo se ela cumpre o critério do famoso ritmo sinusal. Para que eu possa falar se o eletro não tem nada, está aqui. Para que eu pueda dizer, além de tudo que já vimos, tengo que mirar en el electro si el paciente tiene ondas P antes de los complejos. Ou seja, eu tenho que ver esse eletrocardiograma se ele tem onda P antes de todos os complexos. Esse é o primeiro critério. Se tiver, beleza, primeiro critério cumprido. Segundo critério, tenho que mirar mi intervalo PR, que tiene que estar normal, e su valor de referência sempre vai estar, tá? Tenho que ver se ele está normal e constante. Como seria? O normal é 0,12 a 0,20 segundos de tamanho dele, certo? Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você mediu daqui para aqui e me deu um exemplo, 0,16. Está dentro do rango normal. Pero tiene que ser 0,16 en todas las derivaciones. Si me deu 0,12, que también está dentro del rango normal, tiene que ser 0,12 en todas las derivaciones. Me deu, sei lá, 0,20, que también está en rango normal, pero tiene que ser constante en todas las derivaciones, ¿sí?
Intervalo PR normal e constante. ¿Sí? Ese es el segundo criterio que debe cumplir. Después voy a mirar si esa onda P, lembrense del primer criterio, que tiene que tener onda P antes de los complejos, pero esa onda P tiene que ser positiva, principalmente en D1 e ABF, porque eu posso ter onda P antes dos complexos, mas eu posso ter assim, ué. Eu não tenho onda P antes dos complexos? Essa onda P é positiva? Vamos a ver más para frente, hay alteraciones de la onda P. No siempre la onda P va a estar positiva y bonitinha. Tiene que ser positiva, principalmente en D1 a ABF. O ideal é que seja em todas as derivações. Mas para cumprir o critério, pelo menos en D1 y ABF, tiene que estar positivo. ¿Sí? Y por último, tengo que mirar mi intervalo RR si está regular. Essa distância entre elas tem que ser igual em todas. Cumpriu esses 4 critérios, eu posso falar que meu paciente tem um ritmo regular. Se não cumpriu, faltou um, já le vou a classificar como ritmo irregular, ou algumas literaturas ainda descrevem como ritmo não sinusal, que está certo também. Sim? Isso é um diagnóstico. Quando eu vou analisar um eletro normal, olha tudo que eu tenho que ver, para que eu possa falar se não tem nada. Sim? Aqui, esse é o diagnóstico. Se les pongo, por exemplo, não vou fazer essa maldade, né? Mas vai que eu coloco um eletro normal e les pongo diagnóstico. E neste caso, cumpriu todos os critérios, não tem frequência cardíaca sem ritmo irregular, então aqui eu vou colocar ritmo sinusal. Agora, o meu paciente, ele pode estar taquicárdico ou bradicárdico e ser sinusal. Lembre-se que aqui não tem o critério de frequência cardíaca. Eu posso ter ondas P antes dos complexos, elas positivas, distância R é irregular, mas ela pode ser bradicárdica. Quando eu calculo a frequência cardíaca, me deu 50, mas tem ritmo sinusal. Bradicardia, sinusal. Existe. Pode estar taquicárdico, não necessariamente vai ter uma arritmia. Taquicardia não é sinônimo de arritmia. Ele pode estar taquicárdico, mas ele cumpre todos os critérios de um ritmo sinusal. Ele tem uma taquicardia sinusal. Certo? Frequência cardíaca não entra como critério de diagnóstico de ritmo sinusal. Então, isso é um diagnóstico também. Bradicardia sinusal é um diagnóstico e taquicardia sinusal também. Certo? Dúvidas aqui? Aqui eu les puse os dois exemplos que podem ser, geralmente, o ritmo sinusal, como vai estar? O ritmo sinusal é um pouco uma distância mais equilátera, ou seja, ela mais igual entre elas. E quando eu vou mirar ritmo não sinusal, vocês podem ver como a distância RR já chama a atenção mesmo. Mas aqui eu tenho várias outras alterações. Além da distância RR irregular, cadê minha onda P? Que deveria estar antes dos complexos. Não deveria ser positiva em D1 e ABF? Faltando um dos critérios, já é um ritmo irregular. Nesse caso, cumpriu mais de um. Não precisa acontecer isso. Basta com que meu paciente não tenha onda P antes dos complexos, pronto, já não é sinusal. Sim? Não necessariamente vai cumprir todas essas que eu já coloquei, tá? Esse exemplo eu coloquei que vai existir um monte. Um exemplo deles é uma fibrilação atrial, que é o que eu trouxe aqui, que esse é um exemplo de ritmo irregular, tá? Não precisa aprender isso agora, vai chegar um momento que você vai aprender. Mas aqui, solamente para que diferencie, que é grotesca a diferença. Não necessariamente tem que cumprir todos os critérios. Faltou um, não é sinusal mais. Você chama ela de irregular ou não sinusal. Certo? Dúvidas aqui? Que fácil, hein? Por hoje, eu libero vocês mais cedo. Fácil.